uma aula que vocês amam, eu também gosto muito, viu? Matemática. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tá bom? Vocês vão ver como a matemática ela está envolvida aí nas nossas atividades corriqueiras. Como todo o tempo nós estamos usando a matemática a partir dos números. Os números, eles são coisas extremamente importantes para o nosso dia a dia e nós vamos aprender para que eles servem, certo? Então, ó, as três principais maneiras que nós usamos os números são para, veja aí, indicar quantidades. Então, quando eu digo assim, eu tenho 10 bolinhas, eu estou indicando a quantidade de bolinhas que eu tenho, certo? Então, serve para contar quantidades. Mas eles também servem para indicar medidas. Então, olha só, qual é a temperatura do corpo humano em média? 36 graus ou 37 graus, tá bom? É o aceitável. Então, olha só, é a medida da temperatura do corpo humano, tá? Ou, por exemplo, qual é a minha altura? Quanto eu meço de altura, certo? Então, também a gente pode aí descobrir medidas a partir dos números. E nós também podemos indicar a ordem das coisas. Então, eu posso dizer assim, eu sou o primeiro da minha turma na fila, certo? Então, eu estou indicando a posição, a minha posição na fila. Como a baixinha sempre era a primeira, a segunda ou terceira, tá bom? Então, se você for alto, você tá sempre lá por último, não é assim? Então, olha só, indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, infinito, tá? Então, os números, eles servem para uma infinidade de coisas. Essas três são bem importantes, para indicar quantidade, para indicar medidas e para indicar, já esqueceu, ordem. Isso mesmo. Então, os números servem para isso. E olha só, os números, eles também descrevem muitas características pessoais nossas. Por exemplo, o número que você calça, certo? Não está descrevendo uma característica sua, o tamanho do seu pé, por exemplo. Ou o dia que você nasceu. É uma data feita com números que descreve uma característica muito própria sua, que é o dia do seu nascimento. Mas também indica o tamanho da roupa, pode ser 8, 10, 12, tá bom? Então, todas estas coisas, esses números, indicam características nossas. Por exemplo, quando eu digo que quando você diz que usa uma roupa número 12, as pessoas já sabem mais ou menos o seu tamanho, então indica uma característica pessoal sua. Então, olha como os números estão presentes o tempo todo. Mas você sabe que antigamente, os números como nós conhecemos, de 0 a 9, que são os números naturais, como já vimos na revisão, os números naturais não existiam. As pessoas, os povos antigos, eles não tinham inventado ainda os números. Então, o que eles usavam para contar? Quem sabe? Quem chuta aí em casa? O que os antigos, os povos nômades que a gente chama, povos nômades são aqueles povos que não são como a gente, que tem uma morada fixa, uma casa num lugar fixo. Os nômades são povos que andavam pelas terras enquanto havia ali oportunidades. Então, assim, tinha árvores frutíferas, tinha animais, então eles tinham animais, eles viviam ali naquela região. Quando eles usufruíam daquela terra e ela já não produzia mais o fruto, os animais também já tinham diminuído, ou até ali naquela localidade não tinham mais aquilo que eles precisavam para viver, eles se transferiam de lugar, eles mudavam de região. Então, isso eram os povos nômades. Esses povos nômades, eles não usavam os números, usavam então, deu um tempo de você pensar, eles usavam objetos. Pedrinhas, varinhas, varetas, pauzinhos e até mesmo desenhos, tá? Então eu tinha 10 ovelhas. Ao invés de eu colocar o número 10 para representar as ovelhas, não, eu fazia o desenho de 10 ovelhinhas, tá? Ou fazia
ali para simbolizar o número de ovelhas que eu tinha. Então, isso dava muito trabalho. Imagina, toda vez que você tiver que escrever uma quantidade, você tiver que desenhar a quantidade daquilo que você está falando. 10 carros, aí você tem que desenhar 10 vezes carros. Ia dar muito trabalho, muito mais fácil você escrever o número 10 e escrever carros na frente. Ou até mesmo escrever 10 e desenhar um carro na frente, você sabe que é 10 carros. Então, os numerais, a criação dos números pelo ser humano facilitou muito a vida e a comunicação, principalmente para o trabalho. Imagina que esses povos, eles trocavam mercadorias, né? Eles tinham que anotar algumas coisas, até nas paredes das cavernas logo no princípio, e depois mesmo eles escreviam isso em algum lugar para controle dessas trocas. E enquanto os números não existiam, dava muito trabalho ter que contar através de objetos como pedras e pauzinhos e até mesmo desenhar símbolos para determinar quantidades. Então, só para você entender a importância da matemática e dos números no nosso dia a dia. Você vai ver isso sempre, pro resto da sua vida, os números envolvendo aí as nossas atividades, certo? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na live, mas eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a história dos números e também a importância deles no nosso dia a dia. Um beijo da Proaline e até a próxima!